Bem-vindos ao Briefing de Manhã. Nós analisamos o que aconteceu hoje para você entender o que vem por aí. Se você gosta de análises diretas sobre tecnologia e IA, já deixe seu like e se inscreva no canal, porque o tema de hoje é crucial. Pois é, como que uma única empresa chinesa de IA, uma startup, conseguiu causar um verdadeiro pânico em Wall Street? O que exatamente a DeepSeek fez para que gigantes da tecnologia perdessem, bilhões em valor de mercado praticamente da noite para o dia? É isso que a gente vai desvendar agora. Ok, para a gente entender essa história complexa, vamos dividir em 4 pontos. Primeiro, a gente vai ver a onda de choque que isso causou em Wall Street. Depois, vamos mergulhar na inovação, no mais com menos que eles fizeram. Em seguida, a gente entra na guerra dos chips, que é o pano de fundo de tudo. E por fim, o que isso tudo significa para o futuro da corrida da IA. Vamos lá! Então, começando pela onda de choque em Wall Street. E para entender a dimensão do que aconteceu, a gente precisa olhar para os números. Porque, olha, o anúncio da DeepSeek não foi só uma notícia de tecnologia, foi um verdadeiro terremoto financeiro. A reação do mercado foi, nossa, imediata e brutal. A Nasdaq caiu quase 4%, o S&P 500 2%. A gente está falando de centenas de bilhões de dólares em valor de mercado que simplesmente evaporaram em questão de horas. Mas o golpe mais forte, sem dúvida, foi na Nvidia. As ações dela despencaram 16%. E por quê? Simples. A eficiência da DeepSeek plantou uma semente de dúvida na cabeça dos investidores. Uma dúvida assustadora. E se a inovação no software fizer com que a gente precise menos daquele hardware caríssimo da Nvidia? E esse pânico todo se justifica quando a gente olha para a diferença de custo. É absurdo. Os investidores começaram a questionar aquela estratégia de força bruta, sabe, de jogar dinheiro no problema. Pensa só, de um lado, a Meta anunciando que vai gastar mais de 65 bilhões de dólares em infraestrutura de IA. Do outro, a DeepSeek, uma empresa bem menor, dizendo que treinou seu modelo de ponta com um custo final de apenas 5,6 milhões. A pergunta que ficou no ar foi óbvia. Será que as gigantes americanas estão simplesmente queimando dinheiro? Então o impacto não foi só no bolso, foi na cabeça, foi psicológico. E essa citação da CNN Internacional resume perfeitamente o sentimento daquele momento. De uma hora para outra, aquela aura de invencibilidade da indústria de tecnologia americana, ela foi abalada. A liderança que parecia garantida, de repente, foi colocada em xeque. Ok, mas como? Como a DeepSeek conseguiu essa façanha? A resposta, gente, está numa série de inovações de software e engenharia que são, para dizer o mínimo, geniais. A peça-chave aqui, o coração da inovação deles, é um algoritmo chamado Dual Pipe. Tentando simplificar, imagina que é uma maneira hiper-eficiente de treinar esses modelos de IA gigantescos. A grande sacada é garantir que os processadores estejam sempre ocupados, sempre trabalhando e nunca, jamais, fiquem parados esperando dados chegarem. E o método deles é como uma coreografia, só que super complexa. A DeepSeek basicamente quebrou o processo todo em tarefas minúsculas e fez com que elas rodassem de forma sobreposta. Pensa numa linha de montagem perfeita, super sincronizada. O mais incrível é que eles usaram os próprios processadores da GPU como se fossem aceleradores de comunicação. Com isso, eliminaram gargalos, eliminaram tempo ocioso e fizeram isso mesmo sem ter acesso à nata do hardware de interconexão, aos melhores cabos que existem no mercado. É pura otimização. Mas não parou por aí. Eles foram além. Eles economizaram memória, por exemplo, recalculando algumas coisas em vez de guardar tudo. Liberaram poder de fogo das GPUs, passando tarefas menos importantes para a CPU. E otimizaram o uso da memória de um jeito tão, mas tão inteligente, que conseguiram evitar usar técnicas computacionais que são bem mais caras. Foi, de verdade, um show de eficiência de software, um trabalho de mestre. Falando em tirar projetos do papel, se você se inspira nessas inovações e quer criar seu próprio portfólio de tecnologia, estudar na maior escola de Python e IA do Brasil é o que você precisa. Por isso, recomendamos a Asimov Academy. Aprenda a criar sistemas com inteligência artificial, dashboards, web apps, realizar análise de dados, automações de sistemas e muito mais. É só acessar o link aqui na descrição ou apontar para o QR Code que está na tela. Mas olha, a genialidade do software da DeepSeek é só metade da história. Para a gente entender o quadro completo, a gente precisa dar um zoom out e olhar para o tabuleiro geopolítico, para a guerra tecnológica entre os Estados Unidos e a China. E este cronograma aqui mostra bem essa escalada. A coisa foi apertando. Desde 2022, o EUA vem fechando o cerco pouco a pouco, restringindo o acesso da China aos chips de IA mais poderosos e também aos equipamentos para fabricar esses chips. Então, essa é a realidade, o campo de jogo em que uma empresa como a DeepSeek tem que operar.
É um ambiente de sanções cada vez maiores. E é exatamente aí que a gente chega na grande controvérsia, no mistério dos chips. A pergunta de $1 milhão é: que chips a DeepSeek usou de verdade? A história oficial, a que eles contam, é que usaram os chips NVIDIA H800, que é uma versão um pouco mais fraca e que por um tempo era legal comprar na China. Só que a suspeita forte no mercado é que eles de alguma forma botaram a mão nos H100, os chips top de linha, que são proibidos por lá. E se isso for verdade, claro que eles teriam todos os motivos do mundo para esconder, né? Afinal, estariam admitindo que fizeram algo ilegal perante a lei americana. E essas suspeitas não são só fofoca não, elas têm base. Uma consultoria bem respeitada, a SemiAnálises, estima que a infraestrutura da DeepSeek é na verdade uma salada de frutas. Tem chips legais, chips restritos e sim, chips contrabandeados. O investimento total, coisa de $1,63 bilhão só em GPUs. E a análise deles sugere que a DeepSeek tem mais de 10 mil daqueles cobiçados e proibidos chips H100. E para conectar essa suspeita com a realidade, basta olhar para as notícias. Há pouco tempo, o Departamento de Justiça do ZIUA confirmou que existem sim redes de contrabando super sofisticadas e operando em grande escala. Eles desmantelaram a operação que estava levando mais de $160 milhões em chips H100 e H200 para a China. Ou seja, isso prova o ponto. Onde você cria uma restrição, um mercado paralelo aparece para preencher o vácuo. Certo, diante de tudo isso, a grande questão é: e o futuro? O que isso tudo significa? Bom, parece claro que a gente está entrando numa fase totalmente nova da competição global por IA. E esse depoimento de um especialista do SESIS ao Congresso dos Estados Unidos captura exatamente a importância estratégica do que está acontecendo. O caso da DeepSeek não é um ponto fora da curva, um evento isolado. Pelo contrário, é um sinal claríssimo da capacidade de inovação crescente da China, mesmo debaixo de sanções pesadas. E a China, claro, está respondendo a tudo isso com uma estratégia de duas pontas. No curto prazo, a tática é essa que a gente viu: inovar no software, ser mais inteligente para contornar as restrições de hardware. Mas no longo prazo, o plano é muito maior. É construir uma indústria de semicondutores 100% independente, do design com a Huawei até a fabricação com a CIMIC. E o ponto crucial, talvez o mais importante, é criar um ecossistema de software próprio, como o CAN da Huawei, para que um dia eles simplesmente não precisem mais da plataforma CUDA da NVIDIA. O que nos deixa com a pergunta final. A pergunta que realmente vai definir essa nova fase da guerra tecnológica. A DeepSeek provou que sim, inovação em software pode compensar a falta do melhor hardware, pelo menos até certo ponto. A grande questão agora é: qual é o limite disso? Até onde essa estratégia de software brilhante pode levar? No fim das contas, quem vai definir o vencedor da corrida pela IA? O software ou o hardware? Obrigado por assistir ao briefing. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder a análise de amanhã. Até a próxima.